E hoje tem Mengão, Flamengo entra em campo hoje, partida pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão enfrenta o Red Bull Bragantino e precisa vencer para continuar ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, brigar pelo título do Brasileirão. Vamos analisar aqui a imprensa esportiva, trazendo toda a repercussão dessa partida, a preparação do Flamengo, a provável escalação, os palpites e também vamos analisar aqui a situação que aconteceu ontem com o De La Cruz, o médico do Flamengo. Vazaram prints do médico do Flamengo falando aí sobre a situação do De La Cruz no Flamengo. Vamos analisar todas as informações do Mengão, mas antes, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva para você receber sempre as informações do Flamengo. Agora corre nos comentários e coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, Goiás, Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, no Amapá. Coloca o seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto ESPN Brasil, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. Nesse estúdio. Hoje nervosa. Sabe por quê? Claro! É pra liberar tensões. Vai pescar. O quê? Hoje vai pescar. Sim, vou lá com você em Goiás pescar alguma coisa. Quero pescar um peixe, mas é hoje. É hoje. Quero ver pescar peixe hoje, quero ver. Bom, mas o assunto, ainda bem, não é Santos e Inter neste momento, e sim Bragantino, o terceiro colocado, e o vice-líder Flamengo que se enfrentam, hein? Jogo daqueles. Mais uma polêmica entre o departamento de futebol do Flamengo e os jogadores. Em um aplicativo de mensagens, o chefe do departamento médico, José Luiz Runco, fez fortes críticas ao meio-campista De La Cruz. Escreveu que o uruguaio tem uma lesão crônica e irreparável no joelho, que está fazendo o possível para o atleta participar, mas que é muito difícil. E terminou dizendo que uma venda só aconteceria se algum outro clube tivesse interesse por outro motivo, que não fosse para jogar um futebol competitivo. Pelas redes sociais, De La Cruz se defendeu. Postou uma foto em preto e branco com a legenda: "Nunca deixe que ninguém te diga que não pode fazer algo". Arrascaeta também fez uma publicação ao lado do compatriota e escreveu: "Se trata de cuidar dos nossos, simples assim". O staff do atleta também se posicionou, dizendo que foi pego de surpresa. Queria procurar entender com o clube se tratava de um posicionamento individual ou institucional, e elencou os feitos de De La Cruz, como ser um jogador de Copa do Mundo. Mesmo sem ter nenhuma lesão diagnosticada, o meio-campista ficou de fora do clássico contra o Fluminense e não foi relacionado para a partida de hoje diante do Red Bull Bragantino. Os principais motivos são um problema no joelho e a dificuldade de recuperação após os jogos. Nesta temporada, ele disputou 20 das 39 partidas possíveis. No fim de 2023, De La Cruz foi comprado junto ao River Plate da Argentina em uma negociação que custou pouco mais de 100 milhões de reais à antiga gestão do Flamengo, que tinha Marcos Braz como vice-presidente de futebol. Eu queria muito te responder essa pergunta, mas em respeito ao Remo e à torcida do Remo eu não vou me pronunciar. Mas com certeza, se eu me pronunciasse, a tua pergunta, nós dois íamos estar estampados em todos os órgãos do país. Mas em respeito, mas com certeza, tá aqui. Sem o uruguaio, o Flamengo tem um confronto direto mais tarde em Bragança Paulista. Com 3 pontos a menos que o líder Cruzeiro, encara o terceiro colocado, Bragantino, que tem 3 a menos que o rubro-negro. Bruno Henrique, que cumpriu suspensão no clássico contra o Fluminense, retorna. Já Danilo, Plata e Alan, por questões físicas, não viajaram. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela improvisado na lateral esquerda, Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha ou Wallace e Bruno Henrique. Já o Massa Bruta deve ir a campo com Cleiton, Agostinho Santana, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme, Gabriel, Eric Ramírez e John, Mosqueira ou Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. Fiz a pergunta para Fluminense e Palmeiras e faço a mesma questão para vocês. Ronaldão, tem favorito entre Bragantino jogando em casa e o Flamengo do Felipe Luiz? Mas lógico que tem favorito aí. É? E não é quem joga em casa, não. É o Flamengo. Oh. É o Flamengo jogando aí. Com Pedro ou sem Pedro? Olha, o Pedro
tem que jogar, né? Ô Felipe, para agora chega, né? Arruma o time pro Pedro aí, deixa ele aí, depois você arruma o GPS, como você quiser. Mas deixa o menino em campo que ele faz gol. O esquema dele é fazer gol e vai fazer. O Cleiton adora tomar um gol do Flamengo, esse goleirão aí do Bragantino. Então, o Flamengo vai ganhar, vai passar o rodo. Pronto. E, Edu, teve uma conversa aí, De La Cruz, conversa vazada, departamento médico falando de lesões, de problemas crônicos. Que coisa chata uma situação como essa. Eu fico pensando como acontece esse tipo de fato ainda hoje. Ainda hoje, né, Renata? Você falou bem disso aí, é desnecessário. Dá para evitar essa confusão. Já vinha de uma confusão com o Pedro. Aí quando já estava meio que abafada, aí já vem uma outra com relação ao De La Cruz. Então o Flamengo ali é uma bomba, né, a ponto de explodir. Qualquer coisa explode. Então o médico, pelo amor de Deus, primeiro... O Runco, né? Respeito com o atleta profissional. Por mais que, de repente, ele tenha algum problema, você não pode expor dessa maneira. Mandou num grupo de WhatsApp que só tinha... não pode, é desnecessário. Olha o conflito que você fez. E outra, olha o que você fez com o produto do Flamengo. Vocês pagaram não sei quantos milhões de dólares, 15, eu acho, 15 de dólares. 102 milhões de reais. Como que pode? E agora? Vai vender para quem? Se ele não voltar a jogar? Pô, desnecessário, não precisava disso. Em contrapartida, todo mundo esperando um reforço aqui, um ali, alguém para melhorar o time, que você torce. E aí o Flamengo já traz o Saúl, jogador espanhol, que jogou com o Felipe Luiz, não é? Foi campeão, inclusive, nacional com o técnico do Flamengo. Tem 30 anos, estava emprestado para o Sevilha. E chega como uma contratação interessante, Cicinho. Muito interessante. Também nós temos que colocar em pauta que ele não conhece do futebol brasileiro, né? Um grande jogador na Europa, mas aqui no futebol brasileiro ele vai encontrar também muitas dificuldades. Tá certo que está chegando num time do Flamengo, que é um time muito bem treinado, muito bem armado, tem tudo, né, para ajudar o Flamengo, é um grande jogador. O Felipe Luiz também não traria se não tivesse confiança nele, mas vamos ver ao decorrer aí da competição, porque o futebol brasileiro a gente sabe desse calendário. E o cara que vem com uma cultura europeia, nunca jogou no futebol do Brasil, não vai encontrar moleza, não. Mas é um jogador que chega para ajudar e muito o Flamengo se ele encontrar o seu melhor futebol aqui, é claro. Exatamente. O jogo acaba ficando em segundo plano, né? Não tem tanto o que falar da partida. A partida vai acontecer logo mais, 21h30, em Bragança, Flamengo, enfim, segundo colocado, contra o terceiro, o Red Bull Bragantino. Jogo importantíssimo em termos de tabela, mas o ambiente rubro-negro, ele não tem muita calma não, né? É claque-bum para tudo que é lado o tempo todo. Não para nem um segundinho, então você sai de uma crise do Pedro, parecia algo mais amenizado e já entra nessa do De La Cruz. Antes, sempre bom lembrar que nesse meio tempo houve o Saúl. Saúl chegou ontem ao Rio de Janeiro, desembarcou no aeroporto internacional do Galeão, já está em terras brasílias aqui na Guanabara, então ele já faz os exames hoje pela manhã, deve encontrar com o José Boto, o diretor de futebol no Ninho do Urubu, com tudo aprovado, aí ele assina o contrato, deve ser de 3 anos com o Flamengo para ser novo reforço e encorpar esse meio de campo aí, porque o Flamengo, só para ilustrar, hoje, por exemplo, não tem Pulgar, não tem Alan e não tem De La Cruz. São os 3 ali que poderiam fazer bem essa função no meio de campo. Sobre De La Cruz, ontem o site GE acabou que divulgou uma mensagem do diretor médico-geral do Flamengo, comanda ali o departamento de futebol, o José Luiz Runco, muito conhecido, anos e anos, décadas de Flamengo, voltou com a gestão do Luiz Eduardo Batista ao BAP, também anos de seleção brasileira, e ele conversava com o médico em um grupo, Flabar, o nome do grupo, que tem altos cardeais rubro-negros até ali, depois que foi anunciado que o De La Cruz não viajaria para Bragança. Então foi aquelas discussões rubro-negras ali, cobrando-se até também por que esse rapaz que custou 16 milhões de dólares à vista aos cofres do clube não joga. Então o Runco acabou que deu uma ali, muita gente falando de sincerão, e acabou falando que o De La Cruz tem uma lesão crônica irreparável, também falou que
para venda é difícil, enfim, para a questão de competitividade seria muito complicado. E isso caiu como uma bomba mesmo, porque se o Pedro, por exemplo, não gostou da exposição, você imagina o De La Cruz nesse sentido. O staff do jogador até se pronunciou que vai aguardar, enfim, ver a situação, porque pode até tomar alguma medida legal, tem sigilo aí de paciente e também de médico, então tudo estremeceu bastante. Rapidamente, assim que vazou no site GE, lá nos nossos companheiros, o Arrascaeta, compatriota, muito amigo do De La Cruz, já divulgou, não divulgou não, postou um story na rede social ali, uma imagem abraçando basicamente o De La Cruz, falando que temos que cuidar do nossos, e depois, mais tarde, o De La Cruz também postou na rede social dizendo que não deixe ninguém falar que você não pode fazer alguma coisa, enfim, nesse sentido. Então, irritou demais o De La Cruz, os jogadores ficaram bastante chateados também, não gostam dessa exposição. O José Luiz Runco tem aquela questão de que ele é o diretor médico, como eu disse, quem está mais no dia a dia ali com os jogadores é o Dr. Fernando Sasaki, também o Luiz Macedo, eles ficam ali trabalhando com os jogadores, mas desde o início desse ano, quando houve a troca do departamento médico, que era até então chefiado pelo Dr. Márcio Tanuri, que é um rival político mesmo, dentro até do Flamengo, do Dr. José Luiz Runco, estremeceram as relações, sabe, entre elenco, muita parte do departamento médico, o pessoal fica um tanto quanto melindrado com algumas situações, são relações pessoais, tem que ter uma administração também. Você lembra Abel e amigos, aquela questão no início do ano que, enfim, mandaram tirar lá o Runco, até foi o autor da ideia de tirar o tal da fute-mesa de dentro do CT ali, quando os atletas ficavam se divertindo, que é uma espécie de ping-pong da bola ali, né, que os atletas ficam se divertindo. Isso causou um desconforto muito grande, o Boto mandou manter depois. Então, de fato, há um desconforto muito grande com essa situação. O presidente BAP, até, enfim, tentei falar com ele ontem, ele não respondeu. Tentei falar com o Tanuri também, que era o chefe do departamento médico, ele também não se manifestou para saber essa questão do De La Cruz, mas o Flamengo divulgou, já estamos estendendo bastante aqui, o Flamengo divulgou ontem uma sonora do Luiz Macedo falando que está preparando o De La Cruz para ter uma sequência, então não tem essa assim de que está basicamente condenado para futebol competitivo. O Flamengo trabalha com a informação de que ele vai voltar daqui a pouco. Juntando esse pacote todo, tomando fôlego aqui, Abel, isso respingou aonde? No Remo. Pô, por que no Remo? Porque lá está o diretor de futebol do Remo atualmente, ex-vice-presidente de futebol, personagem marcante aí do Rio de Janeiro, do futebol do Rio de Janeiro, Marcos Braz. Ele foi perguntado sobre essa questão do De La Cruz. Então a gente acompanha aí o que disse o Marcos Braz durante essa coletiva do Remo. Em relação à mensagem vazada do WhatsApp do Runco, em relação à contratação do De La Cruz, que foi feita no período em que você esteve lá, vocês sabiam totalmente das situações que envolviam a parte física do jogador? Deixa eu falar um negócio para você. Eu queria muito te responder essa pergunta, mas em respeito ao Remo e à torcida do Remo, eu não vou me pronunciar. Mas com certeza, se eu me pronunciasse, a tua pergunta, nós dois íamos estar estampados em todos os órgãos do país. Mas em respeito, com certeza, está aqui. Mas em respeito ao Remo, à torcida do Remo, à diretoria do Remo, eu não vou falar sobre o assunto. Mas está aqui. Perfeito, depois a gente tem umas coisas, sim, eu topar. Mas tudo bem, vamos lá. Não posso falar, eu não vou falar num tema que não seja ligado ao Clube do Remo. Tá, então, Marcos Braz não pode falar que é ligado ao Clube do Remo, não, um tema que não seja ligado ao Clube do Remo, mas deu aquela pitadinha nele ali. Tem tudo, Abel, eu me estendi bastante até para tentar dar um panorama anteriormente, porque é um componente muito político também, enfim, nessas questões aí, é muito disse-me-disse, de lá, daqui, etc. Mas o Runco teve essa fala aí em um grupo de WhatsApp, acabou vazando, e vazando chega nos jogadores.
já tem essa questão de exposição. Lembra do Pedro? Alguém do departamento de futebol vazou para o Mauro César que poderia vender o Pedro por 15 milhões de euros. O Pedro ficou incomodado, deu esse rebu todo. Agora isso, enfim, são pequenos episódios, pequenos incêndios que juntos formam um grande caldeirão dentro do Flamengo. Então o ambiente está assim, pantanoso, e aí você tem que andar com muito cuidado. Vamos ver se vai ter alguma repercussão dentro de campo hoje à noite, porque o elenco está, sim, chateado com a exposição do companheiro, o De La Cruz. Muito obrigado, Pedro Henrique Torre. Você ainda falou assim, estou me estendendo. Não se estendeu não, você trouxe tudo que tem que trazer em relação ao que acontece no Flamengo, e você disse terreno pantanoso, eu diria que é areia movediça. Opa. É mais perigoso ainda. Obrigado, um bom dia para o Pedro Henrique Torre, ao vivo lá do Rio de Janeiro, trazendo tudo do Flamengo. Nem vou comentar do Marcos Braz, ele não quis comentar, então não vamos adivinhar o que ele ia... Vamos tentar adivinhar o que ele queria dizer. Nem pode falar nada, porque na época dele acontecia coisa muito pior. Né? Então, o fato é que ele é um dos responsáveis pela contratação. Isso é fato. Outro fato, para mim, é o seguinte, em relação ao Dr. Runco, em relação ao WhatsApp ali, ao papo de WhatsApp. Também não dá para entrar no mérito. Foi sem querer, foi de propósito, imagino que não tenha sido de propósito. Independentemente de ter sido sem querer, é um descuido desastroso, na minha opinião, que um profissional com a importância do Dr. Runco, médico de um clube com a importância do Flamengo, não pode cometer. Esse tipo de descuido é desastroso. E o jogador, eu me coloco no lugar do jogador, dos atletas, é óbvio que ele fica pé da vida. Compromete não só a passagem dele agora no Flamengo, como um futuro. Valorização do atleta. Como o futuro dele, esteja ele ou não, e aí já apareceu um outro membro, né, como disse o Pedro Henrique Torre, ali da parte médica do Flamengo, dizendo que não é assim, que estão tentando recuperar. Não sabemos, vamos acompanhar. O que disse o Runco é que praticamente a carreira dele acabou. Ele não tem condição de jogar profissionalmente. Foi o que apareceu ali no papo, não é, Eugênio? Eugênio, eu acho desastroso. Esse tipo de descuido não pode acontecer. Sim, lamentavelmente o que tem acontecido no Flamengo depois do Mundial de Clubes é uma série de disse-me-disses extracampo, né? Voltou a ser aquele Flamengo que toda hora vaza alguma coisa, tem algum comentário, alguém que sabe de alguma coisa. Até na véspera com a história do Gerson, né, Eugênio? Até na véspera com a história do Gerson. Sim. Virou o que o Flamengo sempre foi e que tinha deixado de ser recentemente. Eu cobri por muitos anos, né, os clubes do Rio de Janeiro, durante alguns períodos o Flamengo, e aquela coisa vazava de todo lado. Você chegava na Gávea, todo mundo sabia de alguma coisa, tinha um monte de informação que interessava A, B, C, D ou tal, e a imprensa tem que fazer o trabalho dela, a imprensa tem que divulgar as informações, claro, checar a informação, se é verídica, e não pode ficar escondendo a informação. E o Dr. Runco está envolvido numa questão política aí, né? Acho que a presença dele no clube hoje é uma presença também política por questões da eleição do BAP, né? Ele é ligado a grupos políticos e foi reconduzido, e aí ele tem uma rixa antiga com o Márcio Tanuri. Então, quando ele vai no bate-papo lá, no grupo lá de sócios do Flamengo, ele faz a alusão a isso, convocado pela outra administração, contratado pela outra administração, como quem coloca no médico anterior a culpa por aprovar um jogador que, segundo ele, tem um problema. Só que isso respinga na atual administração, porque é um ativo do clube, é um jogador que está lá dentro, que tem uma questão toda psicológica dele e com o grupo, você já viu o Arrascaeta se movimentar, e ele já coloca para vender vai ser muito difícil, quer dizer, já impossibilita uma venda. Eu acho que há clubes, há pouco tempo se falava no interesse do River Plate de repatriar o De La Cruz. O River Plate conhece bem, porque ele já saiu de lá. Sabe o que é o De La Cruz? Pelo valor que foi pago, não vai vender para ninguém, porque já é um jogador com uma idade um pouco mais avançada, já ficou mais algum tempo no Flamengo, não vai ser vendido pelo mesmo preço. Mas, sim, ele vai continuar a carreira dele, com algumas dificuldades. Ele está no Flamengo hoje. Então você fala assim, não vai jogar mais, o cara vai ficar fazendo o que lá dentro no dia a dia? E esse não é o discurso dos profissionais que estão dentro do departamento de futebol profissional. Que estão falando que estão fazendo um tratamento para que ele possa voltar a ter uma sequência como ele teve no primeiro semestre. Então, é muito desastrado. Eu acho realmente uma situação muito difícil de se sustentar.
o apoio político que colocou o Runco lá tem que ser muito grande para mantê-lo depois do que foi feito com essa declaração. Não uma declaração pública, mas que se tornou pública a partir do momento que ele coloca num grupo que tem várias pessoas e alguém resolveu vazar. Foi isso, só para completar, para deixar claro o que eu quis dizer. Quando eu falei, de propósito ou não. Provavelmente ele não queria que isso vazasse, que isso viesse a público. Mas a partir do momento que você coloca num grupo com várias pessoas, e todos nós temos os nossos grupos, né? Nesse tipo de mídia, ou como a gente fala, no WhatsApp, todo mundo tem os seus grupos. Você coloca um negócio desse num grupo, você sabe que você está correndo o risco disso vazar, disso chegar para o mundo e para outras pessoas. Tudo que tem no nosso grupo, no 360... Não faça isso. Melhor não colocar. Então ele, como profissional médico do Flamengo, ele tem que tomar esse cuidado. Foi um descuido desastroso. Você quer completar, Johnny? Completa rapidinho, eu preciso chamar o intervalo. É só uma questão, assim, é uma ingenuidade que beira o amadorismo. A gente tanto elogia a gestão do Flamengo nos últimos anos como exemplo em muitas questões. Para mim, isso beira o amadorismo. Não só as mensagens do Boto, quanto essa mensagem do Dr. Runco. E, para complementar, é só o seguinte. O Breiler falou uma questão do Vasco que eu acho super importante, do Pedrinho agora bater no peito e se pronunciar. O BAP, presidente do Flamengo, precisa parar de dar entrevistas apenas para os canais do clube e também ir a público agora, bater no peito também e tentar resolver essas questões, porque criam-se crises no momento em que o Flamengo está bem. A polêmica toda entre Pedro e Felipe Luiz foi após uma baita vitória do Flamengo contra o São Paulo. Agora, na véspera de um jogo, tem essa do Dr. Runco. Então, o presidente, no lugar de presidente, também precisa vir a público e se explicar, né? É um cara que precisava bater no peito e falar, olha, não é essa bagunça toda não. A gente está aqui e vai tentar contornar toda essa situação difícil, desastrosa, uma areia movediça, mas a gente vai tentar resolver. Quem precisa falar é o presidente. E se o De La Cruz não tem todo esse problema que colocou o Dr. Runco ali, que venha o departamento médico do Flamengo agora e explique. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão entra em campo hoje, partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. É hora do palpite. E aí, qual é o seu palpite para essa partida? Eu acho que o Flamengo vence. Flamengo 2, Bragantino 1. Bragantino que tá fazendo uma boa competição aí no Campeonato Brasileiro, né? Então, vamos ficar de olho nessa partida. Partida importantíssima pro Flamengo. O Flamengo precisa vencer para continuar ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Então, vamos torcer demais. Aí, meu palpite 2-1 Flamengo. Coloca nos comentários aí o seu palpite. Deixe aí a sua opinião e fica ligado, hein, que hoje vamos trazer para você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal. É só você ficar ligado, deixe o sino ativado, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, tá bom? Grande abraço, um ótimo dia para todos vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.